Perdão. É um assunto difícil. Tem tantas coisas que a gente fez com a nossa própria vida. Sabemos das decisões ruins que já fizemos e que sentimos vergonha e precisamos de perdão. E também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente, que nos sentimos no direito de não perdoar. Eu ouvi dizer que a falta de perdão é como tentar beber veneno querendo machucar a outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Isso destrói a gente e causa mais prejuízo ao longo do tempo. Deus tem um plano para lidar com nosso rancor e isso é encontrado em Jesus. Jesus veio e viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz por nós e uma das coisas pelo qual ele morreu é para que a gente consiga perdoar. Enquanto ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada para estar lá, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele tem o poder de te libertar e te perdoar também. Se permita ser transformado. Assim você vai descobrir o perdão que pode te ajudar a dar os primeiros passos, seja com a falta de perdão que você está lidando, para você encontrar liberdade para si mesmo, ou ser capaz de encontrar o perdão que todos nós precisamos. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui neste momento para juntos colocarmos a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus, que seja um tempo precioso, um tempo dedicado à nossa reflexão e também para a gente acalmar, aquietar o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor, sabendo que Ele reina sobre todas as nações, sabendo que Ele reina sobre todas as coisas. Hoje, nós somos convidados aí a viver esse tempo que nós estamos chegando, o Pentecostes, e hoje é 1º de junho. E durante esse mês, nós vamos então celebrar a descida do Espírito Santo, o Deus que Cristo prometeu, o Consolador, aquele que está do nosso lado. E a palavra de Deus que nos chama a esse tempo de oração, ela diz assim: eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhosas antigas, das suas maravilhas antigas. A palavra do Senhor também diz: Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. E por fim, a palavra do Senhor diz: minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Vamos orar neste momento? Senhor, nós te damos graças, te rendemos louvor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te buscamos neste momento porque sabemos que somente no Senhor nós encontramos tudo o que precisamos, tudo o que temos, tudo o que não podemos perder. Neste momento, Senhor, que vamos meditar na tua palavra e orar uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos enche de paz, de direção, de convicção. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Neste momento vamos orar também, aproveitar e ter um momento de oração, e eu compartilhei com os irmãos alguns motivos de oração para estarmos orando neste momento. Vamos orar, pela mãe do Ivaíra, Dona Leonor, que está internada. Vamos orar pelos enfermos da nossa comunidade. Vamos orar pela nossa igreja local, para que Deus nos renove, para que Deus nos dê direção. Vamos orar pelas nossas famílias, para que haja perdão, para que haja renovação, para que haja amor nos nossos relacionamentos familiares. Vamos orar pelo Samuel e todas as suas necessidades, por ele, pela Júlia, sua mãe. Vamos orar também pela Dona Mari, a sua saúde e também a perícia que a Dona Mari está esperando. Vamos orar pelo Nascimento, pela Nadir,
pela Dionete, a sua saúde, pelo Pedro e a dona Carmen, que são os pais do Fábio. Vamos orar neste momento, colocando essas vidas diante do nosso Deus, na certeza de que Deus ele ouve as nossas orações e ele age segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, tu que és todo-poderoso e cheio de amor, neste momento nós colocamos cada um desses motivos diante do teu altar, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou podemos imaginar, segundo o teu poder, Deus. Por isso, traga cura, traga libertação, traga salvação, traga o ânimo, traga, ó Deus, a cada um desses que estão aqui nessa lista, que as suas necessidades sejam supridas e que eles possam, Deus, a cada dia estar diante de Ti, ó Deus, crendo no Teu poder, no Teu amor e encontrando no Senhor tudo aquilo que eles necessitam. Que, em nome de Jesus, o Senhor faça de nós instrumento da Tua graça para orar por esses irmãos que sofrem, orar, ó Deus, pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, crendo e confiando que diante do Teu trono a gente sempre encontra graça e oportunidade de encontrar um Deus que ouve a nossa oração, de que inclina os seus ouvidos, estende as suas mãos para agir em nosso favor. Fica sobre nós, fica sobre o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus faça com que a sua vontade seja feita sobre cada um dos motivos que aqui foram colocados diante do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos então dar continuidade, né, à nossa meditação, né, baseada no Sermão do Monte, tendo como tema a cultura do reino. E hoje nós vamos falar aí sobre luz do mundo. Nós veremos aí então como que, né, a gente viu, né, o caráter que Cristo coloca em nós quando nós nos achegamos a Ele pela fé. E agora a gente vai ver a influência. Semana passada a gente falou sobre o sal, como que o sal, né, ele é usado para evitar a decomposição, para evitar, né, a destruição daquilo que é bom. E agora, de forma positiva, a gente vai ver aí a luz do mundo, vendo como que essa luz, que é Cristo brilhando em nós, faz com que todos os homens possam ver, como diz o texto, as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Vamos lá, a palavra de Deus, eu vou colocar aí o texto para você. Ela diz assim, na versão A Mensagem, que é uma versão que a gente sempre tem compartilhado com você toda semana. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-la debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. E numa versão mais tradicional que a gente está acostumado, na NVI, a nova versão internacional, a gente lê assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar neste momento? Senhor, fala ao nosso coração por meio da tua palavra. Que sejamos iluminados na nossa mente e aquecidos no nosso coração, para que assim possamos, como o Senhor mesmo nos ensina, não apenas ouvintes,
mas também praticantes da tua palavra, por meio da tua graça, por meio do teu Espírito em nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós sempre, a cada semana, compartilhamos aquilo que Dietrich Bonhoeffer, que é um autor que a gente sempre cita, né, um pastor luterano morto pelo nazismo alemão, e no seu livro Discipulado, que é um clássico da fé cristã, ele fala assim sobre essa ideia de sermos luz do mundo. Nessa luz é que devem ser vistas as boas obras dos discípulos. Não são os discípulos que devem ser vistos, mas suas boas obras de Jesus. O que são essas boas obras que devem ser vistas nessa luz? Nada mais que as obras que o próprio Jesus criou neles ao chamá-los para serem a luz do mundo sobre a cruz. Pobreza, estranheza, mansidão, paz e, por fim, perseguição e rejeição. Em tudo isso, apenas uma coisa importa: tomar sobre si a cruz de Cristo. A cruz é a luz singular que brilha, e é só nela que todas as boas obras dos discípulos podem ser vistas. Não se está dizendo que, desse modo, Deus se faz visível, mas que as boas obras sejam vistas e as pessoas louvem a Deus por causa delas. Tornam-se visíveis a cruz e as obras da cruz, e também a privação e a renúncia dos bem-aventurados. Por causa da cruz e de uma igreja assim, somente Deus pode ser louvado, e não mais o ser humano. Se as boas obras fossem virtudes do ser humano, os discípulos é que seriam louvados, e não o Pai. Desse modo, porém, nada há que ser louvado nos discípulos que carregam a cruz, nem na igreja visível edificada sobre um monte, de onde a luz brilha. Por causa das boas obras, apenas o Pai no céu pode ser louvado. Assim, as pessoas veem a cruz e a igreja da cruz e creem em Deus. Tal é, porém, a luz da ressurreição. Isso que Dietrich Bonhoeffer ele fala aí no seu livro Discipulado, nos lembra exatamente isso, que nós somos a luz do mundo, não para chamar a atenção para nós mesmos, assim como você acende uma lanterna e você não fica olhando ali para a luz que sai da lanterna, você olha para aquilo, né, que a lanterna está iluminando, assim como a gente acende uma luz, né, dentro da nossa casa, não para ficar olhando para a luz, mas para que a gente veja todas as coisas à nossa volta. Assim é com os discípulos de Cristo. Não chamam a atenção para si, mas sim para as boas obras que, como diz Efésios, que o próprio Deus preparou para que andássemos nela, para que assim o fim, como Jesus diz aqui, e Paulo também diz em Efésios, para que a graça de Deus, para que a glória de Deus seja louvada. E sobre isso, quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa, queridos irmãos e irmãs, que a gente vê aí é uma luz que brilha longe. Vejam o que o texto diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês estão aqui, na versão Uma Mensagem, para ser a luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Aqui é interessante a gente perceber que Jesus está falando que nós somos e não que seremos, mas Cristo está falando sobre a realidade do reino. Aqui Cristo está falando sobre como ele em seus discípulos manifesta o reino de Deus presente. Assim como a gente viu Jesus declarando: vocês são o sal da terra, agora Jesus diz aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E aqui nós vemos a realidade do reino de Deus. É interessante a gente pensar que quando Deus criou o mundo, Deus fez de Adão e Eva os seus representantes, os seus corregentes, aqueles que eram portadores da sua imagem, que deveriam administrar, que deveriam cuidar da criação de Deus. E aqui, da mesma forma, Jesus está dizendo que é por meio dos seus discípulos que a sua luz brilha
na escuridão. É por isso que quando a gente caminha na história bíblica, logo depois, ali em Atos, a gente vê a igreja sendo luz no meio das nações, a igreja sendo um luzeiro no meio da escuridão, a luz do mundo. E aqui é interessante a gente pensar, é o próprio Jesus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Isaías 42:6, aonde a palavra do nosso Deus ela diz assim: Isaías 42, versículo 6. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo o que nele há. Deu fôlego a cada um, e vida a todos os que caminham sobre a terra. É ele quem diz: Eu sou o Senhor, eu sou a luz das nações. Eu darei ao meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações. Da mesma forma, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, Isaías 49, versículo 6, diz assim: Ele disse: Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei, vejam só, luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. Quando Jesus fala sobre sermos a luz do mundo, Jesus não está inventando algo novo, Jesus está voltando para os profetas, encarnando nele mesmo a realidade de que ele é a luz do mundo e agora os seus discípulos, por estarem conectados nele por meio da fé e ele habitando nos seus discípulos por meio da sua palavra e do seu espírito, agora eles também são luz sobre a escuridão. E vejam como, eu convido você a abrir em Mateus capítulo 4, vejam como os evangelistas, eles afirmam essa realidade de que Jesus é a luz do mundo. O profeta Isaías lá atrás falava sobre essa realidade de que Deus não restauraria somente o povo de Israel, mas que Jesus seria luz também para os gentios. E aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 16, a gente lê assim: E o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua luz, uma luz brilhou. Isso que Mateus está falando aqui está conectado lá com aquilo que a gente lê em Isaías capítulo 9, a mesma coisa, de que aqueles que andavam na escuridão viram uma luz brilhando, e essa luz que brilha no meio da escuridão é o próprio Cristo, que veio exatamente para salvar os homens e as mulheres que estavam perdidos em seus delitos e pecados. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, que não se pode se esconder, né, uma cidade sobre um monte, e quando a gente pensa sobre isso no contexto daquela época, né, as cidades, elas brilhavam por conta, né, do material que era usado sobre os seus telhados, e aquilo refletia longe. É isso que Jesus está dizendo, que é impossível esconder, que é impossível apagar, que é impossível essa luz não alcançar longe as pessoas. E quando a gente olha na palavra de Deus, eu convido você a abrir em Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9, a gente vê como os discípulos, nós, a igreja de Cristo, somos chamados a sermos essa luz que brilha na escuridão. A palavra de Deus diz assim, Efésios 5, 8 e 9. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Uma luz que brilha longe. Nós que um dia também estávamos imersos na escuridão, perdidos, seguindo o curso deste mundo, mas que fomos alcançados pela grande luz, pela verdadeira luz
do mundo, Cristo Jesus, e agora nos tornamos também luz do mundo no meio da escuridão. A primeira coisa, então, para a gente pensar e colocar no nosso coração é isso, essa luz que brilha longe, que alcança as pessoas. Mas uma segunda coisa, a gente percebe aí nesse texto também, é uma luz que não pode ficar escondida. O texto diz, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Veja que Jesus faz uso de uma figura totalmente estranha. Ninguém faria isso. Ninguém acenderia uma luz e colocaria debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama, como o evangelista Lucas diz. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, no meio da casa, para iluminar tudo à sua volta. Tenho certeza que você já teve a experiência de ficar sem energia elétrica. E a gente vai correndo achar uma lanterna, achar uma vela, e essa vela é colocada justamente num lugar apropriado para iluminar todas as coisas, para que a gente enxergue todas as coisas. E aqui então Jesus diz que a razão da igreja é uma só: iluminar um mundo em meio à escuridão. Eu convido você a abrir em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 16, a gente vê como que Paulo, ao escrever essa carta, ele fala exatamente dessa realidade. Filipenses 2, do 12 ao 16, a palavra diz assim: Quando eu estava aí, meus irmãos, vocês sempre seguiram minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Aqui Paulo recomenda os filipenses, recomenda a igreja de Jesus sobre a missão deles. A missão da igreja, a missão dos discípulos de Jesus era a mesma missão dada por Deus a Israel, de serem luzeiros no meio da escuridão, de serem estrelas, de serem realmente pessoas que brilham, que refletem a luz de Cristo, para que assim o mundo pudesse conhecer a Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça. Mas quando a gente pensa sobre, Jesus usando essa figura tão forte de que não se coloca uma vela, de que não se coloca uma candeia debaixo de uma vasilha, debaixo de um balde virado, como a mensagem traz para a gente, mas por muitas vezes, quando a gente reflete sobre a igreja, por exemplo, o medo paralisou a igreja, o medo quase fez a luz dos discípulos se apagarem. Pense, por exemplo, naquele episódio depois da morte de Jesus, e Jesus ainda está morto e os discípulos estão com as portas trancadas com medo dos judeus, pensando se eles fizeram isso com o mestre, o que farão também conosco, esquecendo da promessa, esquecendo de que Jesus disse que a luz até apagaria, mas que ela voltaria com toda a força ao terceiro dia, quando Cristo ressuscitasse dos mortos. O pecado também pode fazer com que essa luz fique escondida. E a gente pode pensar, por exemplo, nas 7 igrejas da Ásia Menor, em que Jesus escreve cartas a essas igrejas, chamando essas igrejas ao arrependimento, falando dessas igrejas, do perigo do pecado, e cada uma das igrejas é censurada em alguma área e Jesus chama elas ao arrependimento. Uma outra coisa também a gente pode pensar ao longo da história da igreja foi a corrupção. Por muitas vezes a igreja, movida
por tantas coisas, por motivos errados, se corrompeu quando ela se tornou uma igreja oficial, quando ela deixou de ser uma igreja perseguida, uma igreja marginalizada e passou a ser uma igreja, né, quando a gente vê a cristandade, a igreja começou a ser central na vida das pessoas e a corrupção muitas vezes fez com que a igreja se afastasse da pureza do evangelho. Não é à toa que a reforma ela surge exatamente para isso, não para fazer uma nova igreja, mas para reformar a única igreja, que é a igreja que Cristo morreu para salvar. E também, quando a gente pensa sobre não esconder, a gente pode pensar também em um desânimo hoje. Muitas vezes o desânimo, muitas vezes tantas coisas acontecem que a gente acaba perdendo, que a gente acaba entrando no piloto automático, que a gente acaba deixando com que as circunstâncias nos levem. E isso são perigos que nós, como igreja, que nós, como discípulos, precisamos estar atentos para que a candeia que foi acesa não seja colocada, não seja escondida debaixo de uma tigela, debaixo de uma vasilha. O lugar certo para que isso aconteça é seguir a Cristo Jesus, para que nem o medo, nem o pecado, nem a corrupção, nem o desânimo e nenhuma coisa nos impeça de brilhar. Nós precisamos seguir a Jesus no caminho da cruz. E o autor de Hebreus, eu convido você a abrir em Hebreus capítulo 12, esse texto que logo depois fala daqueles que foram exemplos da fé. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e o aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. O lugar certo é seguir Jesus. Nós brilhamos à medida que os nossos olhos estão em Jesus, que suportou pela alegria que lhe esperava. E agora Cristo, assentado à direita de Deus, capacita nós, a sua igreja, a brilharmos na escuridão. É interessante que aí Jesus fala que essa luz é colocada em um lugar onde ilumina todos os que estão em casa. E o primeiro lugar, como diz 1 Timóteo capítulo 5:8, é a gente cuidar daqueles que estão perto de nós, sermos luz, primeiramente, para aqueles que são da nossa casa, para que assim, através do nosso testemunho dentro de casa, a nossa família também seja alcançada com a graça de Deus. E por fim, queridos irmãos e irmãs, uma terceira realidade que nós vemos aí, uma terceira verdade, é que essa luz brilha para a glória do Pai. Nós somos chamados a brilhar para a glória do Pai. O texto diz: assim brilha a luz de vocês diante do Pai, para que veja suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando Jesus fala que nós somos luz do mundo, não é para que as pessoas olhem para nós, mas olhem para Ele, olhem para o Pai, tragam glória ao nome de Deus. Quando nós brilhamos, a luz que não é nossa em nós mesmos, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós brilhamos diante dos homens, não é para que eles olhem para nós mesmos, mas como o próprio Cristo diz, para que vejam as suas boas obras. E que boas obras são essas? E nós somos lembrados, então, da cultura do reino, de testemunhar uma nova cultura, uma cultura alternativa, uma contracultura, em um mundo em que as pessoas vivem cada uma por si, num mundo em que as pessoas estão cada vez mais cheias de si, cheias do amor próprio, cheias de egoísmo e de diferença. Eu e você somos chamados a demonstrar por meio das boas obras. Essas boas obras são a cultura do reino. Viver não
com orgulho, viver não com indiferença, viver não com sempre armado, pronto para fazer guerra, viver não com um coração impuro, viver não vivendo uma vida de qualquer jeito, mas de fato vivendo a cultura do reino, testemunhando aquilo que Deus fez através de Cristo e como que Deus chama a cada um de nós a deixarmos a nossa velha vida centrada no nosso próprio eu e agora viver uma vida em que o Deus eterno é o centro de todas as coisas. Diante disso, a gente precisa refletir que muitas vezes nós nos conformamos e nós abraçamos um conformismo. O apelo de Paulo é: rogo, irmãos, que vocês não se amoldem a esse mundo, que vocês não se conformem, que vocês não tomem a forma deste mundo, mas pelo contrário, que vocês sejam inconformados com este mundo, com essa cultura que não adora Deus, que não se volta para Deus, que rejeita a Deus. E nós somos chamados através das nossas boas obras, ou seja, uma vida que não é autocentrada, mas uma vida que é teocentrada, centrada em Deus, centrada na sua obra, centrada na cruz de Cristo, para que assim a gente não se conforme com este mundo, que a gente não pense, que a gente não age como todas as pessoas que não consideram a Deus agem, mas sim que a gente seja inconformado, que a gente seja transformado, que a gente seja renovado, como diz a palavra de Deus, por meio dessa transformação da nossa mente na palavra de Deus. E o fim de tudo isso é glorificar a Deus. Nós brilhamos no meio da escuridão, nós vivemos a nossa vida para que Deus, o Pai, seja glorificado. 2 Coríntios, eu convido você a abrir, a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo. Pois Deus quem disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O fim de todas as coisas, o fim de nós brilharmos e sermos luz no meio da escuridão, por meio de uma vida diferente, por meio de uma vida transformada, por meio de uma vida que tem como alvo a glória de Deus e não a nossa própria glória, é glorificar a Deus, é levar as pessoas a conhecerem a Deus e a arrependerem-se dos seus pecados e se voltarem somente para o Senhor. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, com uma citação do D.A. Carson no comentário de Mateus, onde ele diz o seguinte: assim, as normas do reino tanto operam na vida dos herdeiros do reino, como produz o testemunho do reino. Se o sal exerce a função negativa de retardar a deterioração e adverte os discípulos do perigo de fazer concessão e de se conformar ao mundo, então a luz fala positivamente de iluminar um mundo de pecado e de trevas e adverte contra retirar-se do mundo, o que não leva os outros a glorificarem o Pai no céu. Voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. D.A. Carson aqui citando Dietrich Bonhoeffer, que fala exatamente disso. Nós somos chamados para sermos luz no meio da escuridão. A igreja de Jesus é chamada a ir por todo o mundo, como o próprio Jesus comissionou a sua igreja, ir por todas as nações e fazer discípulos, batizando e ensinando, tendo a certeza de que a luz do mundo estaria conosco, os filhos da luz, até a sua vinda. Queridos, para a gente terminar, a gente sempre tem colocado algumas aplicações para a nossa vida, e essas aplicações são nós lembrarmos, né, dos Sermão do Monte, das virtudes, né, do caráter
transformado daquilo que Cristo fala aí no Sermão do Monte. A primeira coisa é ser pobre de espírito. Nós somos luz quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, quando a gente não se deixa levar pelo orgulho, né? Nós somos luz do mundo quando nós choramos pelo pecado, o nosso pecado e o pecado das pessoas, quando a gente não se deixa ser levado pela indiferença. Nós somos luz do mundo quando nós somos mansos, gentis, né? Numa cultura tão bélica, numa cultura em que as pessoas só falam de guerra. A gente é chamado a sermos lembrados de que os mansos é que vão herdar a terra. Né? Num mundo em que tantas injustiças acontecem, nós somos chamados a termos fome e sede de justiça, a ansiarmos e trabalharmos para que, como a palavra de Deus diz, a justiça corra como um rio. No mundo, né, de cancelamento, no mundo em que não há perdão, no mundo em que é cada vez mais uma cultura, né, anti-perdão tem surgido, nós somos chamados a sermos misericordiosos, assim como Deus foi misericordioso conosco, porque são os misericordiosos que alcançam a misericórdia. No mundo com tanta poluição, com tanta sujeira, com tanta hipocrisia, com tantas mentiras, nós somos chamados a sermos puros de coração, a sermos sinceros diante de Deus e diante das pessoas. Em um mundo em que cada vez mais as pessoas falam de guerra, nós somos chamados a sermos pacificadores em nossos relacionamentos, a sermos promotores da paz, porque aqueles que são promotores da paz é que serão chamados de filhos de Deus. E por fim, em vez de viver uma vida, né, sendo levado pela correnteza, quando a gente é luz no mundo, a gente poderá e sofrerá perseguição por causa da justiça. Mas quando a gente pensa sobre isso, irmãos e irmãs, é isso que vale a pena, porque assim nós estaremos seguindo ao nosso Mestre, ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Faça junto comigo, neste momento, essa oração. Vamos todos a uma só voz. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos. Coloquemos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo poder do Teu Espírito podemos cantar glória com os anjos e Te louvar com toda a criação. Santo Deus, recebe a adoração daqueles por quem enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. Deus de todos os tempos e de toda a glória, Pai, Filho e Espírito, inspira nosso louvor, aperfeiçoa nosso louvor, recebe nosso louvor, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que tenhamos uma semana abençoada, na certeza de que assim como Jesus é a luz do mundo, eu e você somos chamados a sermos luz também no meio da escuridão, que sejamos um farol que aponta para a luz que brilha no meio da escuridão. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho vivido no desconhecido, sinto pânico, ansiedade e o luto. A mistura disso tudo tá me angustiando. Essa ansiedade deixou todo mundo com medo. Porém, amadurecidos. Uma segunda chance. Oportunidade de tomar uma iniciativa. A luta continua, mas é possível mudar a nossa perspectiva. O que a gente precisa não é ignorar a situação. É parar de simplesmente fazer. Se perguntar o porquê.
te faz acreditar? Eu não procuro a força dentro de mim. Eu olho para cima, para Jesus, e lembro do que ele disse. Não deixe seus corações ficarem perturbados. Não tenham medo. Eu estarei com vocês sempre, até o fim. E essas palavras fluem como uma cura dentro de mim.